Porque nós duvidamos de que aquele que fez a promessa é fiel para cumpri-la. Promessa de Deus e realidade são a mesma coisa. Ele vela pela sua palavra em a cumprir. Nenhuma das suas promessas cai por terra. Louvado seja Deus. Irmãos queridos, nós estamos vivendo uma época de ameaça do ateísmo. Aliás, o ano de 2009 vai ser o ano do apogeu do ateísmo no mundo. Até porque está se comemorando os 200 anos de nascimento de Charles Darwin, está se comemorando 150 anos do lançamento do livro Origem das Espécies, e vocês que têm acompanhado a imprensa escrita, estão percebendo como a imprensa está batendo de uma maneira pesada, com um calibre grosso nos evangélicos, tentando achincalhar com a fé cristã. De vez em quando surge um escritor ou um teorista, como Richard Dawkins, recentemente, no seu livro Deus, um Delírio, e as pessoas ficam alarmadas, e outros dizem, achamos alguma coisa agora que vai botar uma pá de cal em cima da Bíblia, em cima da fé cristã, e de repente essas teorias se cobrem de poeira, e a palavra de Deus impávida, sobranceira, vitoriosa, prossegue a sua jornada, porque passa o céu, passa a terra, a palavra de Deus permanece eternamente. Ele prometeu e Ele é fiel para cumprir. Você não precisa ter medo, você precisa ter fé. Segundo lugar, por que os discípulos deviam ter fé e não medo? Segundo, não apenas por causa da promessa, mas por causa da presença de Jesus. O Criador dos céus e da terra, o Criador do vento e do mar, estava dentro daquele barco. A Bíblia diz que Jesus criou todas as coisas visíveis e invisíveis. Ele criou os céus, criou a terra. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e nada do que foi feito sem Ele se fez. O mar não podia destruir o seu próprio Criador. Sabe o que pode nos dar paz na tempestade? É a consciência de que o Rei da Glória está conosco. Amados, é tão precioso isso. Salmo 23 nos fala do salmista, dizendo o seguinte: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Não porque sou forte, não porque o caminho é fácil, não porque não tenho lutas, não porque não tenho ameaças, não porque não tenho inimigos, não porque o perigo seja apenas aparente. Ele diz: eu não tenho medo nenhum, porque tu estás comigo. É a presença de Jesus. Ele está do seu lado, e quando você não perceber que Ele está do seu lado, é porque nesse momento Ele estará carregando você no colo. Terceira razão porque eles deviam ter fé e não medo. Primeiro, por causa da promessa. Segundo, por causa da presença. Terceiro, por causa da paz. O que Jesus estava fazendo no barco? Dormindo. E eu quero fazer uma perguntinha para você nesta noite. Você acha que Jesus sabia que aquela tempestade viria? Sabia? É óbvio que sim. É claro que sim. E se sabia, por que dormiu? Penso eu por duas razões. Primeiro, para provar que ele verdadeiramente era homem. Ele tinha acabado de passar o dia inteiro ensinando, estava cansado, e como homem que ele era, ele estava exausto e dormiu. Mas há uma lição muito maior do que esta. Ele dormiu porque ele tinha plena consciência de que ele estava debaixo do cuidado da providência do Pai. Deixa eu dizer para você, quando você entende que o seu Pai está sentado num alto e sublime trono, quando você entende que o seu Pai governa os céus e a terra, quando você entende que o seu Pai conhece e chama cada estrela pelo seu nome,
Quando você sabe que o seu Pai conhece cada uma das 60 trilhões de células do seu corpo, quando você sabe que o seu Pai alimenta as aves dos céus e veste os lírios do campo, quando você sabe que o seu Pai levanta reis e abate reis, quando você sabe que o seu Pai dirige a história, quando você sabe que o seu Pai é dono da sua vida, então você pode também descansar na tempestade. Quarto lugar, sabe por que nós devemos ter fé e não medo? Primeiro, por causa da promessa. Segundo, por causa da presença. Terceiro, por causa da paz. Quarto lugar, por causa do poder de Jesus. Aquele que estava dentro daquele barco era, é e há de ser o Todo-Poderoso Deus. Eu acho maravilhoso que o evangelista Marcos, muito apropriadamente, reúne ao redor desta passagem outras 3 passagens que destacam o poder de Jesus. Aqui no capítulo 4, versos 31 a 35, ele fala que este Jesus tem poder sobre as leis e forças da natureza. No capítulo 5, verso de 1 a 20, ele destaca que Jesus tem poder sobre os demônios. Havia um homem em Gadara, tomado de uma legião de demônios, 6.000 demônios, porque uma legião era uma corporação de 6.000 soldados romanos. Aquele homem tinha 6.000 demônios dentro dele, e Jesus o liberta, e Jesus o cura. Depois a Bíblia diz que Jesus cura a mulher hemorrágica, 12 anos, perecendo, e vendo a sua vida se esvair paulatinamente, gastando todos os seus recursos com a medicina da época, indo de mal a pior, e ela toca na orla das vestes de Jesus, e a hemorragia estancada, e ela é curada. E em seguida, Jesus ressuscita a filha de Jairo, uma menina de 12 anos, que estava morta, e Jesus estende a mão e diz: Talita cumi, e a menina levanta-se da morte e ressuscita. E Marcos está dizendo para você que esse Jesus tem poder sobre a natureza, esse Jesus tem poder sobre os demônios, esse Jesus tem poder sobre a enfermidade, esse Jesus tem poder sobre a morte, esse Jesus tem todo o poder nos céus e na terra, e esse Todo-Poderoso é que está com você. Você não precisa ter medo, você precisa ter fé. Agora nós vamos ver finalmente que os discípulos, ao verem este fato glorioso acontecer, perguntam extasiados uns aos outros: